Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sem Fé Não Tem Graça. Bem-vindos a mais uma vez a mais um tema que a gente vai debater aqui. Estamos chegando, até uma informação para vocês, estamos chegando a quase 10 mil inscritos. Porque antes a gente não tinha nada, agora a gente já tem 68 inscritos, então tá mais perto de quando a gente iniciou. Exatamente. E a gente vai criar umas campanhas aí para quando chegar a 10 mil inscritos a gente vai fazer um sorteio dos itens aqui da mesa que não são nossos, no caso. Tem que ver a data de vencimento ali depois. Acho que já são vencidos, por isso estão aqui. Então, Hoje tem Galac. eu gostava mais da Jujuba, quando é que não essa bala soft que mata crianças. Exatamente. Enfim. E estamos mais uma vez para divagar sobre um tema aqui. E hoje o tema da introdução, eu fiz Quem quiser dormir, agora é a hora. Da introdução. Deixa eu até me encostar aqui. Ok. Eu fiz poucas anotações aqui. Inclusive, acho que eu vou tornar um livro esse esboço que eu fiz o tema. E eu quero começar hoje com o Momento Lewis. Porque eu vi que hoje o autor escolhido não vai ser C.S. Lewis, né? É uma pena. É uma pena. Que isso não se repita. Depois a gente conversa ao finalizar esse episódio sobre isso. Eu não conheço esse autor, não conheço a editora. É uma falha sua. Então vamos para o Momento Lewis. Wesley? Pode Momento falar. Lewis. Nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. Então, o tema hoje é adoração. E com essa frase de Lewis a gente começa. Agora ele fala, a gente não é capaz de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se a gente não conseguir fazer isso nas mais simples, ou seja, no dia a dia. Mas o que é a adoração? Eu não lembro quem começou na última vez, cara. Foi eu, Será acho. que foi? Então, Wesley. Adoração. O que é adoração pra você, Wesley? Ele lança umas perguntas, né? É porque é o tema, no caso. Foi o que a gente tinha conversado assim, sobre o tema de hoje. Já que você trouxe a introdução, qual que era a frase mesmo? Eu não tava precisando. Nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de... Se não tivéssemos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. Nas mais simples. Posso repetir mais uma vez? Não, eu quero que você explique. O que seriam situações simples e o que seriam sublimes? Se fosse para explicar, não precisaria de vocês. É por isso que a gente tem esse podcast. Pra eu Ele lançar traz o negócio, ele não e avisa. vocês devagar. Essas aqui são dúvidas minhas. São dúvidas. Eu vou botar dois trouxas lá pra ver se eles me respondem. Eu preciso que me respondam coisas da vida. Não, é que assim, Então, não vou responder a tua pergunta. Vamos começar do início, então, né? A gente define adoração, né? Que foi a pergunta que eu lancei. O que é adoração? Enfim. Pra depois chegar nas situações... O clima tá ficando mais pesado porque a gente já não tá mais se suportando. Então eu peço desculpas aos Esse é o quê? É o ouvintes. quinto? Sexto? Oitavo? 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 A gente não fala o número. Nossa. Já são mais de 5. Durou bem mais do que a minha aposta inicial. Eu apostava em 3, 4 no máximo. Eu apostava que a gente não ia iniciar, porque envolvia custos. Perdi R$50 só na aposta. Bom, mas vamos começar então. Cara, a adoração... Adoração. O que é adoração? Primeira coisa. Ela está relacionada com gratidão. Gratidão. Só agradecer. Piada interna de novo, dois. Então, assim, a gente sempre vai adorar, ou sempre vai ser uma coisa espontânea que vai sair do nosso coração, que a gente vai demonstrar fisicamente, né, através de alguma atitude que demonstre a adoração. Quando a gente entender, quando a gente for grato, quando a gente tiver uma satisfação em ter algo, ou entender uma situação na vida cristã, vamos dizer assim, a gratidão pelo que Cristo fez por nós gera uma adoração a Cristo, a Deus. É uma reação. É uma reação. Primeira coisa é isso, né? E aí entra talvez o primeiro problema de adoração, porque às vezes a gente tenta colocar a adoração dentro de uma caixinha e a gente moldar aquilo. A adoração tem que ser assim, tem que ser assado, você pode falar isso, você pode fazer aquilo. E às vezes a gente coloca a adoração muito como música, muito como culto, sei lá, sabe? Fica uma coisa muito restrita. Quando a adoração é algo mais amplo, na vida cristã a adoração nada mais é do que a resposta do cristão ao que Cristo fez por ele, né? Então vamos enxugar o conceito bem simplório assim, né? Seria mais ou menos isso. Então assim, a Bíblia cita vários exemplos de vários adoradores, de pessoas que tiveram adoração pela música, tiveram adoração devolvendo dízimos, tiveram adoração dando ofertas, fizeram uma adoração dedicando a vida a Deus, dedicando a vida de filhos a Deus. Lembra, né? Samuel teve a sua vida dedicada assim, né? A mãe dele, ele foi um fruto de um milagre ali.
e a mãe dele dedicou a vida dele como Foi gratidão. um ato de adoração. Isso, refletindo essa gratidão. Então, esses atos de adoração, eles sempre são presentes nesses personagens que, de uma forma ou outra, entenderam que Cristo atuou na vida deles e essa gratidão foi transformada em adoração. Então, assim, esse é o princípio, né? Eu acho que esse conceito pode ser bem mais ampliado, acho que a gente vai ampliar ele aqui também. Mas, se a gente não partir desse conceito, às vezes a gente vai estar discutindo a adoração sem entender o porquê que a gente está adorando. E o principal, preocupado com outras coisas, não no motivo básico, principal e único da adoração, que é o ser humano agradecendo a Deus por aquilo que Deus fez. Se a gente entrar no conceito de música, que é o que talvez o mais comum assim que a gente tenha, a Bíblia tem exemplos claros. Davi, né, é o maior exemplo disso, né? A maneira como ele organizava a música no reino dele, ou na adoração daquela época ali, né? Na parte religiosa ali que ele era o líder. Cara, e ali a Bíblia, os salmos citam instrumentos, músicas que eram entoadas, que eram feitas, e assim, a adoração toda ela regida, dirigida a Deus, não era discutido, o que vai cantar, o que vai fazer, o que vai tocar. Não, era um ato genuíno de gratidão e, por que não, daí sim, adoração a Deus regido ali. Tem vários instrumentos, assim, que a gente se colocasse dentro de uma igreja hoje, seria até olhado meio torto, assim, pela maneira, a cultura da época. Acho que não é nem esse o motivo da nossa conversa, não vamos entrar nesse assunto. Ponto, porque é uma coisa mas é só ir. que é uma coisa até muito cultural, assim, né? Mas cada um dando o melhor de si, vamos dizer assim, dando o melhor de si, ou aquilo que Deus pediu também, como forma de gratidão e de adoração a Deus. Isso é o básico, né? Deus, a gente colocar o nosso coração, colocar a nossa vida à disposição de Deus, adorando-o pelo que ele fez por nós. Eu acho que esse é o conceito básico. Uma reação de gratidão àquilo que já foi feito. Não respondi a tua pergunta, mas só quis definir. Na verdade, por mais contrariado que você esteja, você respondeu sim. Te agradeço. E assim encerramos. Não, mas não era para responder. Não é? A ideia é Ele sempre faz a contrariar. primeira pergunta, eu sempre fujo da pergunta. É. Pra não... Não conseguiu. A primeira pergunta é sempre, né? É sempre, ela tenta jogar, mas ninguém... Enfim. Na verdade, de repente, Tópico número 2 aí. a gente pode mudar o tema 100 aqui. hoje aí. Tem mais. Não, rapaz, eu comecei a escrever, a hora que eu vi, já tava tendo que passar pra cima e pra baixo aqui. Ele nunca sobre segue adoração. aquilo, ele nunca chega nem na metade daquilo. É porque os temas são amplos, né? E esse de adoração é um deles, de que puxa pra muita coisa. Mas quando eu comecei a anotar aqui, todos eles batiam basicamente nesse mesmo princípio inicial aí, de que a adoração ela está muito intimamente ligada à gratidão, né? E a gratidão a algo. E aí, se a gente for falar, a principal gratidão de todas volta lá nos temas iniciais, que é a graça. Eu acho que a gratidão é um elemento, né? É um elemento disso tudo. Só que eu acho que é muito além disso, assim, porque a adoração ela tem que ver com, em essência, né? Com quem Deus é. A gente adora a Deus porque Ele é Deus. Um reconhecimento. Tem a ver com honra, né? Tem a ver com reconhecimento. Simplesmente porque Ele é Deus. É isso, entendeu? A gente falou em episódios passados, né, sobre a questão da revelação, ali, da maneira como Deus se revela. Então, através de Deus, porque Deus se revelou e agora eu tenho a possibilidade de conhecer a Deus, então a adoração acaba sendo uma coisa inevitável, entendeu? Porque eu descubro agora, através da revelação de Deus, quem é Deus. E quando eu descubro quem é Deus, então daí não tem muito para onde ir, assim. A adoração é o caminho inevitável, porque Deus ele é um ser adorável, né? Nesse sentido. Então, quem não adora a Deus ou tem dificuldade com essa questão da adoração, né? A gente desvirtua um pouco essa questão da adoração. Concordo com aquilo que o Wesley falou. A adoração sempre ela tá no mundo religioso, assim, né? Geralmente mais assim intimamente ligado com a questão da arte e da música, né? Então parece que a adoração mais litúrgica mesmo, né? parece que a adoração daí é uma coisa assim que você só consegue fazer através de
uma música, de um louvor que você canta, daí você está adorando a Deus e tal, né? Tem um padrão, né? Existe um padrão, assim. Só que, claro, a música e tudo que envolve a música Faz é uma parte. maneira também, né? De adorar a Deus, uma ótima maneira, na verdade. Mas só que a adoração tem a ver com essa coisa de eu entender quem Deus é. Né? Então, a nossa dificuldade em relação a essa coisa é porque nós não conhecemos a Deus. Percebe que esse é uma palavra, é um tema que a gente fala assim, adoração, e a gente não sabe muito... Não é que a gente não sabe muito o que falar, mas fica assim uma coisa limitada, assim. O que é adoração? Né? Adoração, no sentido assim do dicionário da palavra, é você expressar honra a uma divindade. Em reconhecimento sobre quem é aquela divindade, entendeu? No nosso caso, é o nosso Deus, né? Bíblico, Deus de Israel, que depois, né, acabou também aparecendo na pessoa de Jesus Cristo. Então, só que assim, nós temos dificuldade justamente porque nós não sabemos quem é Deus. E quando você não sabe quem que é, ou você tem uma visão limitada dele, ou você não conhece direito, então você tem dificuldade de entrar, né, nesse processo de adoração. É quase uma crise de identidade, né? Porque Isso. se eu não sei quem me criou, aí eu tenho dificuldade de reconhecer quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, então Sim. todos esses outros pontos. E quando falou de reconhecimento, é isso. Quando eu reconheço, sei de onde eu vim, quem é meu criador, aí eu já entendo o tamanho desse ser. Aí eu Exatamente. reconheço ele como um ser maior. E aí, quando eu reconheço algo que é maior que a mim, tem em mim um senso de localização de que ele é muito maior que eu, e por isso ele é merecedor, né? Muitas vezes a gente já entende isso, como merecedor dessa adoração. E realmente eu entender isso. E uma das coisas a adoração, ela nunca é um ponto inicial. Porque quando a gente fala de Deus como nosso Criador, e no cristianismo é isso, ele é o nosso Criador, eu estou falando da adoração de um ponto posterior, porque eu estou adorando aquele que já fez algo por mim. Sim. É diferente das culturas pagãs, por exemplo. Pode ver que em todas aquelas culturas nórdicas, enfim, eles estão fazendo algo, a adoração deles é algo para acalmar o coração dos deuses, para que eles não façam nada contra eles ou eles venham A fazer alguma coisa. fazer alguma coisa, né? Deus não. A adoração é um reconhecimento a tudo que ele fez e faz na nossa vida. Sim. Obviamente fará, mas a adoração é normalmente um reconhecimento de tudo que ele já fez pra gente. Então é um senso de pertencimento, eu pertenço a ele, eu sei quem ele é. E isso que a gente falou ali até da frase do Lewis é muito importante, porque às vezes quem não é do universo igrejeiro, como a gente fala, Sim. às vezes mas a adoração está preso a isso? Não. A adoração ela está presente no dia a dia, no reconhecimento. Desde o abrir e fechar de olhos, ao respirar, enfim, tudo isso a gente pode agradecer a Deus e é um ato de adoração, esse reconhecimento. Adoração é uma disposição, né? Uma disposição do coração e da mente, assim. Quando você entende aonde você está e aonde a pessoa a ser adorada quem ela é e onde ela está, né? Por isso tem a ver com isso que tu falou, e por isso que o evangelho ele é uma boa nova e não é um conselho, né? O conselho geralmente você recebe para que você possa fazer alguma coisa, né? Se você seguir por esse caminho aqui, pode ser que, né? E o evangelho não é um conselho, né? O evangelho é uma boa nova, é uma mensagem. É uma mensagem não para você fazer alguma coisa, mas é uma mensagem de algo que já foi feito, e daí você precisa tomar uma posição em relação àquilo que já foi feito. Né? Então tem a ver com isso. Daí a nossa gratidão, nosso reconhecimento também vem sobre isso. Mas olha só que interessante. Frase do dia? A frase, não, o autor do dia. O autor do dia. Autor do dia. Quem é o autor do dia? Vai ter um livro do dia, pelo que eu estou vendo. E ele começou na página 1. Tá no prefácio, não é nem o primeiro prefácio, capítulo. é o começo do livro. Então vamos lá. É porque esse livro aqui fala sobre os atributos de Deus. Então, a gente sempre fala assim, quando a gente fala sobre adoração, a gente precisa saber quem Deus é.
E a nossa, repito, né, a nossa dificuldade em relação a esse tema é porque nós não conhecemos a Ele. E por que nós não conhecemos a Deus? Porque na igreja, nos sermões e nos nossos próprios estudos que a gente faz, a gente não estuda sobre os atributos de Deus. Porque quem Deus são os seus atributos. E os seus atributos, eles estão revelados na Escritura. Só que a gente não sabe, a gente conhece um, conhece outro e tal, mas a gente a gente não conhece de fato. Então, quando você tem dificuldade em conhecer os atributos de Deus e o que são esses atributos, o que eles significam, o que representam, a gente tem dificuldade para saber quem que é esse Deus, entendeu? E aí, quando a gente tem dificuldade de saber quem que é Deus, automaticamente a gente fica limitado em relação à questão da adoração, né? Então, tem vários textos bíblicos que falam, por exemplo, sobre a glória de Deus. Geralmente, quando Deus é adorado na Bíblia, sempre está envolvido em algum contexto que a sua glória está aparecendo. Tem, por exemplo, o texto clássico lá de Isaías 6, né? Os anjos lá em volta do trono de Deus, os querubins e os serafins lá que tapam os seus olhos, o seu corpo e os seus pés com as asas, sabe? Isaías 6 de Moisés, lá, quando ele passa, é a bondade, né? A bondade de Deus, que é um dos atributos de Deus, né? Então ali Deus, ele de alguma maneira, não sei como é que foi isso, né? Mas ele quis se mostrar para Moisés através de um dos seus atributos. E lá em Isaías 6, por exemplo, é a glória de Deus. Então, quando a gente sempre lê, né, na Bíblia, como eu falei, sobre a glória de Deus, a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a soma completa e perfeita de todos os seus atributos. Então, a glória de Deus não é assim um raiozinho que sai, uma luz, uma coisa assim, entendeu? É um super saiyajin, assim, uma coisa que brilha. Não. Pode ser que tenha alguma coisa assim envolvida, né? Só que por que Deus é Deus e por que Ele é glorioso e por que a Bíblia sempre fala da glória de Deus e sempre quando a glória de Deus está presente, sempre um contexto de adoração está presente. Porque a glória de Deus é a soma completa e perfeita de todos os seus atributos. Imagina isso. O que não é isso, né? É difícil imaginar, né? Não tem como, Então, por que é importante isso? Porque a gente vai conhecendo aos pouquinhos. A gente conhece um pouco sobre a bondade de Deus, eu vou estudando, eu percebo que Deus é bom. Depois eu vejo que Deus é eterno, né? Depois eu vejo que Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente. Esses são os 3 atributos que geralmente a gente conhece, assim, né? Apesar de não refletir muito sobre eles. Então, a gente vai lendo as Escrituras e vai conhecendo a Deus através dos seus atributos e a gente vai crescendo nesse conhecimento dele, né? E aí a gente vai conhecendo mais a Deus, vai entendendo mais o que ele é. Na medida que isso vai acontecendo, ele vai ficando cada vez menor, ele vai ficando cada vez maior e eu vou ficando cada vez menor. E aí fica muito mais fácil, num contexto como esse, aparecer essa questão da adoração, né? Então, daí no começo, aqui logo no prefácio, ele fala, o fundamento de todo o conhecimento verdadeiro de Deus deve ser a clara compreensão mental das suas perfeições, dos seus atributos, né? Como reveladas nas Sagradas Escrituras. Não se pode confiar num Deus desconhecido, não se pode adorá-lo e não se pode servi-lo. Simples assim. Se eu não reconheço quem é, como é que eu vou servir alguém? A gente já tem dificuldade de sujeitar a autoridade de alguém que é conhecido. Exatamente. Entre nós. Quanto mais um ser desconhecido que eu não tenho intimidade. E quando tu falou ali da questão de reconhecer e ver o tamanho, eu lembrei daquela passagem, mais um momento Lewis, né? Mais um momento Lewis. Reconhecer quando fala do tamanho, eu acho que é a Lúcia, nas Crônicas de Nárnia, que ela fala o seguinte, e eu gosto demais da série ali, ela, num dado momento, ela chega para o Aslan e fala, Aslan, como você tá grande? Aí ele fala, não, minha querida, na verdade é você que está crescendo. Tá, mas você não... Daí ele fala, não, quanto mais você cresce, mais eu vou parecer grande para você. Exatamente. Ou seja, quanto mais você vai conhecendo e andando com Deus e tendo maturidade, Deus vai se tornando cada vez maior, porque a gente vai reconhecendo Ele.
Quanto mais tempo eu passo com Deus e o tempo vai passando, esse tempo de intimidade com Deus, maior ele vai ficando. Então, para mim, aquela parte ali é uma das melhores Sem dúvida. de todas as crônicas, enfim, porque ela faz muito sentido. Quando a gente é pequeno, a gente não entende muito de Deus, parece algo distante, aí você vai tendo uma vida de comunhão com Ele diária, e é nesse dia a dia, Deus vai se tornando cada vez maior, porque você vai conhecendo, como você falou, os atributos dele, Sim. o tamanho que ele é, o significado que ele tem para a nossa vida, o sentido que ele vai dando para as coisas do dia a dia. E aí aquilo que é simples se torna extraordinário porque ele está presente. Então cada vez ele vai se tornando maior, maior. E aí chega no momento que você já não consegue mais nem olhar e acompanhar a magnitude dele. E aí esse ser você reconhece que ele é digno de adoração, porque ele ultrapassa todos os limites humanos, né? Aí tu entra numa questão que nem eu falei, né? O seu coração, quando você começa a conhecer a Deus, começa a ter uma disposição, né, de adoração. O seu coração começa a se curvar, né, diante de uma coisa que tu vai conhecendo e tu vai percebendo que é uma coisa maior do que tu. Uhum. E muito maior. E infinitamente maior. E aí sabe, a tua mente vai bugando, Transcende. vai transcendendo e tu começa a louvar a Deus daí. Uhum. Louva a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por todas as coisas, né? Aí a gente começa a ver Davi, por exemplo, né? O Wesley falou de Davi. A gente começa a ver Davi louvando e pega a harpa e louva. Por quê? Porque é uma coisa que está transbordando. Uhum. Não tem como não se falar sobre isso, entendeu? Uhum. E aí é uma coisa que começa a tomar conta, assim, de todas as esferas da vida. E Deus ele vai se tornando cada vez maior, e Deus ele vai se tornando cada vez mais importante. Ele vai se tornando cada vez mais bondoso, né? Tu vai estudando sobre a bondade de Deus, tu vai percebendo que como que Deus é bom, o que significa Ele ser bom, por que Ele é bom, uhum. e Ele é Salvador, e Ele é eterno, Ele é imutável, Ele não muda, Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele Deus tem aceidade, ou seja, Ele não precisa de nada. Uhum. Nós precisamos das coisas, né? Precisamos comer, precisamos disso, temos necessidades. Deus ele não tem necessidade de coisa alguma. Isso chama aceidade, é um atributo de Deus. A palavra do dia. E aí a gente começa e aí a gente começa a ver o quão grande Deus é, né? Uhum. Quão grande é Deus. Tem até a música que fala sobre isso, né? Uhum. Então é isso. E aí automaticamente a nossa disposição diante de um Deus assim é uma disposição de adoração. Adoração é uma coisa que eu diria assim que é uma coisa automática. Uhum. Ela precisa vir de maneira espontânea. Não é uma coisa assim que você eu vou agora aqui adorar a Deus nesse momento e assim. Porque muitas vezes acho que a gente sai tem até uma das questões que eu tinha anotado aqui, é a questão de eu vou à igreja para assistir a um culto, eu vou para adorar a Deus. Tem diferença bem grande nisso aí. Quando eu vou para assistir, eu viro um admirador de plateia, um avaliador, onde só falta eu levantar uma placa. Esse culto hoje foi 8. Normalmente você está indo lá para que alguém te agrade, né? Quando eu vou para adorar a Deus, eu faço parte daquele momento também. Eu sou um participante da adoração no contexto todo. E um dos pontos que você falou ali é sobre a espontaneidade. E eu acho que isso vai muito também da proporção daquilo que eu recebo. Ou da proporção que eu dou àquilo que eu recebo. Por isso que muita gente é extremamente grato e outras, por não reconhecer aquilo que recebe, não prestam uma adoração. Então, até acho que é o pastor da igreja de Betel, esqueci o nome dele lá, Betel Church lá, Betel Church. Eu lembro que tem uma história que ele fala que ele tava, e eles são bem extravagantes, digamos assim, nos momentos de louvor e adoração deles lá e tal. E ele disse que ele teve um dia que eles estavam fazendo louvor e tinha uma senhora assim na frente, uma mulher, que tava... Ela clamava e gritava e dançava ali na frente e tal, e dizia glória a Deus. E ele falou que ele, mesmo sendo um cara todo extravagante, ele se incomodou um pouco com as reações dela, achando um pouco exagerado e tal. E passou o louvor um pouco, de repente veio uma outra, a ministra do louvor lá, encostou nele e botou a mão no ombro dele e falou: pastor, como é bonito, né? Ver alguém que se libertou 25 anos depois da prostituição adorando a Deus agora. Daí ele falou que naquele momento ele
baixou a guarda e entendeu. Ele entendeu a reação dela, a gratidão dela era proporcional a tudo que Cristo tinha feito por ela. E é isso, assim. A adoração, normalmente, ela vai ser muito proporcional àquilo que eu entendo que Deus fez por mim. Então, é por isso que muito importante que o Wesley falou sobre a questão de formatos ali. Não adianta eu querer formatar a adoração, e a adoração é isso aqui. Dentro dessa caixinha, tem que ser na igreja. Sim. Não, a adoração ela é muito proporcional àquilo que eu reconheço. Tem que ser desse jeito, com essa determinada música, nesse determinado minuto. Determinado assim, instrumento, determinada roupa. Não. Exatamente. Com esse instrumento daí já não dá, porque daí já a gente entra, né, num monte de problemas. Isso era um instrumento de cabarés? Exatamente. O piano começou lá. Tá, deixa eu falar agora. Porra, só fala. Eu não vou interromper mais ninguém, porque eu já tomei bronca. Não foi nesse podcast, deve ter sido a gente tem esposas em casa. Não, brincadeira. Não, é que assim, todos os temas que a gente traz, assim, ou a maioria deles, partem do conhecimento de Deus. A gente entender a sequência da coisa, não tentar ir contra, que fica muito mais difícil da gente ir contra, porque vai ficar uma coisa artificial, vai ser uma coisa que não vai vir do coração e vai ser um fardo, que é o que a gente sempre tenta lutar contra aqui, né? E o louvor é uma delas. Quanto mais a gente conhecer a Deus, mais a gente vai entender o que é louvor, o que é adoração. Mais espontâneo vai ser, mais leve vai ser. É lógico que a Bíblia ela também traz regras para adoração, vamos dizer assim, né? Caim e Abel. O básico da história é que um ofereceu aquilo que não foi aquilo que Deus pediu. Mas assim, a gente vive numa realidade, igual você citou, dessa ex-prostituta, vamos dizer assim, que queria mudar de vida e estava numa igreja para isso. Não existia lugar melhor para ela tentar mudar de vida do que ali, pela graça de Deus. E nos louvores da nossa igreja, nos louvores de casa, enfim, a maneira como uma pessoa vai abrir o seu coração para Deus vai depender muito do que ela tem ali dentro para oferecer. A gente não está vivendo num tempo onde Deus está... Não, você vai oferecer um cordeiro, assim, assim, assado. Existiam essas regras antigamente e existiam todo um ritual para isso. Agora, a gente não está falando desse preço que apontava para a cruz e que já foi pago. A gente está falando de uma adoração que vem de um conhecimento de Deus. E tem muita gente que a maneira deles adorarem, deles louvarem, sempre foi aquilo que eles aprenderam de uma ex-prostituta. Como que vai ser? Não vamos exigir dela um louvor formatado a princípio. Para poder participar, você tem que fazer isso. Óbvio, quem sabe com o tempo ela vai vendo, poxa, só estou eu aqui. Mas assim, a princípio é isso que ela... Sabe, a graça chegou tão abundante no coração dela que ela não está preocupada com o formato daquilo que ela está oferecendo. Ela está preocupada em oferecer. E aí, de novo, aquele ponto inicial. Quem sabe com o tempo, talvez tenha um exagerozinho, igual o pastor achava assim. Quem sabe até ela vai mudar um pouquinho aquilo. Mas, cara, esse momento inicial de entrega, de encontro, ele não é um momento de se exigir, vamos dizer assim, entre aspas, maturidade. Ele é um momento de se exigir entrega. E a maturidade vai vir com essa entrega. Agora, o problema de adoração, aí entra o que o Rafa falou, que ele tem que estar muito ligado com divindade, porque quando a gente coloca ser humano no rolo, dá problema. Né? Quando a gente coloca anjo no rolo, deu problema. Vamos dizer assim. Porque a origem de tudo se deu pela inveja da adoração. Né? Vamos dizer assim, só Deus é digno dessa adoração, digno desse... Poxa, a glória, só Ele é digno de ser adorado? Não, peraí, nós vamos... Então a gente tem um pouco disso no meio cristão também, né? Pessoas com, poxa, não, a minha adoração é melhor que a tua, sabe? Ou eu sei fazer melhor do que você, não, o que eu estou fazendo está melhor, o que você está fazendo não está. Então, assim, às vezes esse problema dessa padronização, às vezes faz com que a gente adore pessoas. Então, muito cuidado. Ou, não digo adore pessoas abertamente, mas a gente misture essa adoração a Deus com adoração a pessoas que estão lá fazendo tudo certinho. São pessoas que às vezes precisam estar lá. Mas assim, o ser humano ele é muito vaidoso nessa parte. O coração humano duas coisas, né? Dê poder e dê dinheiro para uma pessoa. Então, uma pessoa numa posição de ser adorado, parece que a coisa já muda um pouquinho. Então, a adoração ela deve ser dirigida somente a Deus. E se a gente está participando de alguma adoração religiosa que não é somente a Deus, não é adoração. A gente pode ser outra coisa. Até esses dias, minha filha chegou em casa assim, pai, minha amiguinha falou na escola que a gente não pode falar eu adoro, porque é só a Deus que vai... muito, né? Não, ainda existe. Eu adoro ir na casa do fulano. Não, isso. Só adorará somente a Deus. Eu achei legal, ela era de outra denominação que não a nossa,
E, cara, esse é o princípio da adoração. Vamos dizer assim, tudo bem, é uma palavra do dia a dia, mas não, a adoração, ela é somente a Deus. E quando a gente mistura, a gente está de novo entrando num tema sagrado, num tema santo, que é a adoração. Então a gente talvez tenha problemas em relação a ele porque a gente mistura muita coisinha, muita coisa humana nele. Mas a adoração genuína, ela vem do conhecimento de Deus e ela vai também se amadurecendo. Por exemplo, ela vai se ampliando na nossa vida. Talvez ela comece, não, eu vou cantar, eu vou louvar a Deus, eu vou à igreja adorá-lo. Daqui a pouco você já dedica uma parte do seu tempo adorando a Deus. Isso aí também é adoração. Daqui a pouco você acha correto, não, eu vou dedicar valores, eu vou ajudar uma igreja, eu vou ajudar uma causa, eu vou devolver dízimo, eu vou ajudar uma família. Isso também é dedicar recursos a Deus. Mateus diz assim, quando você fez a um desses meus pequeninos, a mim você fez. Você não está simplesmente ajudando a pessoa, você está adorando a Deus também através daquilo. Então essa adoração, ela tem que, vamos dizer assim, vamos falar a frase clichê também, tem que ser uma vida de adoração, não ser um momento de adoração na igreja. E a partir do momento que a gente vai conhecendo, vai crescendo, vai ampliando esse conceito, a nossa vida vai direcionando essas várias formas de adoração que a gente pode ter e deve ter também. Quanto mais maduro, quanto mais conhecimento a gente tiver, quem sabe mais amplo esse conceito se faça presente na nossa vida. Tem gente que, poxa, se acha na música ali, participa de uma congregação e, participa de louvor. É porque o louvor a gente fala porque ele abrange todo mundo que está ali participando, né? E tem outros momentos também que você pode adorar ali. Ir à igreja já é um ato de adoração. Mas é muito mais amplo, vai muito além do que música, né? Então esse conceito de adoração deve ser um conceito de uma vida, de adoração a Deus, não só esse ponto que às vezes a gente entende como conceito de adoração. Né? Só isso. E essa parte do... A gente não foi... Tu conseguiu falar, parabéns, Wesley. A gente pede perdão até pro momento 20 ali, minutos agora. Tá, e depois a gente encerra com o Rafa, nos últimos 3 minutos. Ô, louco. A gente... Sim, já Nunca falou. foi assim, né, que ele tá falando. Né? A gente não foi convidado realmente a ser o sommelier da adoração alheia, assim, né? E cada um acaba realmente encontrando uma forma de adorar a Deus da melhor maneira possível. A gente sempre falava, quando convivia mais ali nas comunidades, na igreja, eu nunca suportei entregar folheto, por exemplo. Folheto, livro, eu sempre fugi desse tipo de coisa. Mas tinha gente que adorava aquilo. Ah, você é tão sociável? Por que será? É dia do abraço. Abraço grátis. De manhã sempre, 9 horas. Né? Isso. Então, assim, eu nunca gostei desse tipo de atividade. Mas eu sempre gostei de louvor. Sempre. Então, assim, o momento em que eu sentia mais prazer de estar ali em comunidade era o momento de louvor, de adoração, onde eu sentia uma conexão real com Deus. Sim. Era o momento que eu me encontrava e era a minha forma de agradecer a Ele pelo que Ele faz por mim, pelo que Ele tinha feito e pelo que Ele fará ainda. Então sempre foi... Já outras pessoas encontram num abraço, né? Já outras encontram num ajudar alguém no dia a dia. Então, assim, são formas diferentes de realmente render gratidão a Deus e render adoração a Deus. A vida é isso, assim. É um Deus multiforme, com formatos diferentes de adoração, onde ele engloba todo mundo. Já pensou realmente se fosse apenas um formato de adoração? É esse aqui. Aí, independente de nós sermos diferentes ou não, você vai ter que gostar disso aqui. Porque é só esse formato de adoração que eu aceito, digamos, Deus falasse. Então, assim, não faz sentido um Deus tão plural, tão gigantesco em criatividade, formatar a caixinha que a adoração é somente esta aqui, é somente essa aceitável. E nós fomos convidados a adorar a Deus. Todos fomos chamados. Independente se somos assim ou assado, nós todos fomos convidados a participar deste momento. Porque realmente é o reconhecimento a Ele. E a gente nem sabe, Júlio, direito se... pode ter acontecido algumas vezes, isso pode, mas a gente, quem sabe, não, ainda quem sabe assim, nem tenha o conhecimento, a gente esteja, quem sabe não esteja avançando o suficiente no conhecimento de Deus para a gente saber como adorá-lo, entendeu? E como a gente vai adorá-lo, como vai ser a questão da nossa adoração com Ele. Então, a gente, desde quando a gente era criança até hoje, a gente foi colocado num contexto de que a adoração acontece naquele lugar e a gente ficou ali e assim foi.
E parece que daí a coisa só funciona desse jeito, né? Mas só que isso não é o que a Bíblia ensina. Por exemplo, quando nós vamos ler lá São João 4, 23 e 24, diz assim, Deus é Espírito, né? E o que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então esse texto é muito legal, por quê? Porque primeiro começa dizendo assim, ó, Deus é Espírito. E quando esse texto fala que Deus é Espírito, não está falando o fato de falar ali Deus é Espírito, não está se falando sobre como que Deus é em essência, a materialidade dele, assim, não, ele é Espírito, ele é de carne, ou ele é assim, ou ele é assado. Não é disso que está falando. O fato de Deus ser Espírito é o fato de que ele não está formatado dentro das concepções da nossa realidade. A gente está numa realidade aqui e tal, que é assim, né? A gente é de carne e eu preciso comer, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso trabalhar, eu vou para cá, vou para lá. Se eu quiser sair daqui desse planeta, eu não tenho como sair. Se eu quiser atravessar o oceano, por exemplo, mergulhando por baixo d'água, eu não consigo. Eu preciso de um barco. Se eu for para algum lugar, eu preciso de um avião. Tipo assim, eu sou um ser absolutamente limitado. Entendeu? A gente está... com os bloqueios agora na estrada, mais ainda, né? Não sei exatamente. Se eu Então, assim, na água dele ali, viu? O fato de a gente ser de carne e a gente ser limitado nesse sentido, porque o fato de eu ser dessa matéria e ser desse jeito, isso me traz muitas limitações. E aí o que a Bíblia está dizendo é isso. Deus, ele é Espírito. Ele não está limitado a estas concepções nossas, naturais. E nós temos que adorá-lo assim também. Em espírito e em verdade. Que é o jeito como Deus é. Não no sentido de, né, assim, da materialidade dele, do formato dele. Mas sim dessa questão, dessa abrangência dele, que é total. Ele está em todos os lugares, ele pode fazer tudo em qualquer momento, em todo momento. Jesus falou, a história de Jesus com Nicodemos lá, o Espírito Santo ele é assim, ele é um vento. Ele vai para lá, vai para cá, sopra onde quer, faz o que quer. Ele não está limitado à nossa realidade. Então, quando a gente entende isso no contexto de adoração, a gente precisa buscar isso também. Então, Deus ele abre essa oportunidade para nós. Através desse texto de João a gente entende isso. Deus ele abre essa infinitude de oportunidades para que a gente consiga daí sair da nossa limitação e transcender juntamente com Deus para uma coisa que a gente não sabe nem o que é. E aí que está um ponto importante. É um negócio que a gente não sabe o que é e é perigoso a gente ficar tentando adivinhar o que ele tem preparado. Exatamente. Né? Então, como que vai ser? Um dia a gente vai comentar aqui sobre o céu, a volta de Jesus, enfim, que eu acho que é um assunto bem, bem bacana para a gente comentar. Apesar de ter pouca coisa, né? Dada a infinitude de Deus, pouca coisa relatada. Sim. Mas assim, como que vai ser no céu? A Bíblia fala de algumas coisas, iremos adorá-lo de sábado a sábado e tal. Fala algumas questões, mas não fala qual que vai ser o formato da adoração. Não diz se vai ter isso, se vai ter aquilo, que tipo de música, não. Então, assim, é muito da intimidade da relação. São as realidades são as coisas que a Bíblia não fala a respeito daquilo que ela fala, né? Então, exatamente. Então não adianta eu ficar divagando e achando e criando tese que vai ser assim, que a gente tem que fazer aqui, porque se nós não fizermos aqui, como é que vai ser lá no céu quando tiver que fazer isso? Exatamente. Mas a Bíblia nunca falou sobre isso. O que a Bíblia falou, por exemplo, é o que não é para fazer na adoração. Quando Jesus fala, acho que é Mateus 15, talvez, eu não sou muito bom de gravar texto, mas ele diz assim, vocês me adoram com os seus lábios, mas seu coração me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então assim, qual que é aquela adoração que Deus não aceita? Justamente essa, aquela hipócrita, né? Que eu tô fingindo ser o que eu não sou, tô fingindo agradecer algo que eu não tô agradecido. Então é isso. Não adianta eu querer louvar a Deus e agradecer a Ele, me fazer de fachada aqui para o povo, para eu receber aquele afã das pessoas, se meu coração está distante de Deus. Primeiro eu tenho que arrumar o meu relacionamento com Deus.
E aí, a partir disso aí, as coisas vão ser naturais. Fluem naturalmente. A adoração é natural. Exatamente. Porque Deus é infinito, né? Tanto é que essa coisa às vezes fica tão distante que o próprio Davi, assim, os salmos ou os louvores que ele tinha eram nos momentos de desgraça que ele tinha, vamos dizer assim, os mais famosos, que a misericórdia de Deus o alcançava no buraco. Vamos dizer assim, foi aí que ele se... Tem os salmos mais famosos, os momentos, se a gente for estudar ali o que momento que ele estava vivendo, não eram momentos muito felizes. Os momentos que ele escrevia, que era um cara com um coração mais artístico, assim, mais sensível, vamos dizer assim, na questão do louvor, né? Então não era nem a questão dos atributos de Deus. Eu não sei como é que era Davi em relação a ele conhecer os atributos de Deus. Mas ele conhecia a graça de Deus. Porque ele foi um cara que pisou muito na bola e foi chamado de um cara segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele entendia essa parte do cair e levantar, vamos dizer assim, e do perdão e da misericórdia de Deus. E o louvor dele era direcionado a isso. Se a coisa está feia, nós temos um Deus para nos ajudar na jornada. Era mais ou menos essa a mensagem dele. Pequei, não sou digno, mas Deus vai, sabe? Tantos salmos, a gente tem Salmos 91, Salmo 23, Salmo 1, só que muitos sabem decor esses salmos na vida, assim, né? O tamanho de Deus comparado com nós também. Salmo 139, né? Sim. É o salmo que eu mais gosto. Assim, É o meu preferido também. Sempre foi. O meu é o 73, desculpa. Vamos recitar salmos. Eu vou começar a ler um 139, porque eu me senti mal agora. Tipo, vocês são amiguinhos de salmos aí. Não, mas é porque assim, eram momentos da vida que, cara, são mensagens assim profundas, porque dizem muito da nossa realidade, da realidade divina, do nosso papel e do papel divino. E eram, vamos dizer assim, os louvores que eles entoavam, que ele entoava. Então, assim, não era nem tanto na questão do... Não sei, de novo, eu não sei como é que ele entendia Deus, como é que ele via essa grandeza de Deus. Sim. Mas, independente da grandeza ou da compreensão que ele tinha do Deus que ele servia, eu acho que o papel mais assim que ele via de Deus era essa parte da misericórdia, essa parte da graça que tinha alcançado ele quando ele estava no buraco. E apesar dele cair, não fazer coisas muito corretas, vamos dizer assim, ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia. E não sei como, né? Mas Deus sempre estava ali presente na caminhada dele. Então, a parte de Davi, a jornada de Davi, eu vejo muito a de um ser humano falho mesmo. Igual a gente. O ser humano no seu lugar, sabe? Adorando a Deus. Poxa, só Deus para me tirar dessa. É mais ou menos essa a mensagem de louvor de Davi, né? A vida de Davi era esse eletrocardiograma mesmo. Ele estava lá, de repente caía, de repente... E eu acho muito legal desses erros constarem na Bíblia, por exemplo, porque daí torna a Deus acessível, torna a salvação acessível, e assim, ali era a adoração de um pecador, mas eu acho que a questão principal, além da misericórdia, que sempre está acima, a graça de Deus, era a sinceridade de Davi. Sim, sem dúvida. Porque ele fazia não cagadas, que a gente deve padronizar o nosso louvor por ele, mas é um exemplo, né? Às vezes muitos identificam, outros não. Não, mas eu já acho um absurdo, cara. Se você não fizer, maravilha. Ótimo. Siga a sua jornada. Até porque ele sofreu muito pelos erros consequências. que ele cometeu, A família de Davi era uma desgraça. Geralmente quem acha assim, um absurdo essas coisas é porque tem outros absurdos, né? Não vamos citar. Mas o legal da Bíblia é isso. A gente tem exemplos para todos os gostos. Assim, desde os piores até os... não tem muitos perfeitos, mas não, enfim. não tem. Normalmente a gente lembra de Daniel e José. Mas porque não foi falado nada fala também. tudo, né? Não, mas José também José era insuportável. Eu tenho que me relacionar José melhor correu com de uma Deus. mulher lá e ficou famoso. Isso acontece hoje em dia também. Levou umas bufetadinhas, foi jogado num postinho, foi preso e... Dá licença. Muito mimimi. Muito Tá, mas nós não vamos criticar personagens de Lula. Mas o mais legal... José está convidado. Mas o mais legal, assim, Júlio, isso não só está relatado na Bíblia, mas, por exemplo, quando a gente vai ler a genealogia de Jesus, todas essas pessoas estão ali. E é interessante isso, porque a genealogia era um documento civil que existia na época, como se fosse assim uma certidão de nascimento. E esses documentos, eles eram registrados em cartório, digamos assim. Uma árvore genealógica oficial. Árvore genealógica oficial. Você tinha lá Herodes, por exemplo, e aquelas pessoas más da época, quando eles iam fazer esse documento, que às vezes quando eu queria empregar alguma pessoa, eu queria conhecer alguém, eu ia lá no cartório, digamos assim, né? E eu tinha acesso a esses documentos.
E aí eu conseguia ver a linhagem da pessoa para eu ter um parâmetro, entendeu? Era muito importante na época essa coisa da linhagem da geração. Então, esse negócio da genealogia de Jesus, ela subverte isso. Porque Jesus ele não fez como Herodes, por exemplo, que tirava, né, os maus ali, os seus piores descendentes, ele tirava da genealogia e escolhia só os melhores, entendeu? Quando os evangelistas vão escrever a genealogia de Jesus, eles colocam já providencialmente as piores pessoas. Então isso tem um ensinamento para nós. Tá, Davi, tem Rabi, né? Rabi, que era uma Ruth, prostituta, Boaz, né? Ruth, Boaz, então assim, Tamar, um escândalo, né? Nossa revista de fofoca da época. Exatamente. Então assim, por que Deus fez isso? Por que foi feito dessa forma e por que a genealogia de Jesus estão essas pessoas ali? Isso traz um ensinamento muito grande para nós, maravilhoso, que é por quê? Porque todos podem fazer parte da família de Deus. Não importa Isso é bonito. não importa quem você é, não importa qual que é a sua linhagem, não importa qual que é a sua estirpe, não importa se você foi um assassino, se você foi um adúltero, se você é um ladrão, se você é uma prostituta, se você é um cara mau caráter, se você é um cara que faz mal para as pessoas, nada disso importa. O que importa é que, se você quiser, existe um lugar para você junto à família de Jesus, sabe? Então, essa é a mensagem, assim. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Sobre isso está tudo bem. Sobre isso está tudo bem. Quando a gente entende isso, a gente automaticamente já fica com vontade de adorar, de engrandecer a Deus por isso que Ele fez. Então, Oséias 6:3, né? Prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a gente tem que avançar, né, nesse conhecimento, porque a nossa adoração, na medida em que nós avançarmos nesse conhecimento de Deus, né, o conhecimento dos seus atributos, o conhecimento da sua graça, da sua bondade, né, então automaticamente a nossa adoração ela vai sendo assim, aprimorada, vai sendo aprimorada, vai ficando 2.0, né? A adoração ela vai tomando formas que, pelo fato de Deus ser espírito e Ele colocar a gente também nessa jogada com Ele de espírito, né? Que Deus é espírito e o que importa é que a gente adore Ele em espírito. Então Deus ele através desse conhecimento, Ele coloca a gente nessa jogada e a gente pode potencializar isso de uma maneira que a gente nem compreende. Aonde que pode chegar essa adoração e que nível pode chegar essa adoração, que nível pode chegar esse louvor, que nível pode chegar essa honra, a gente não sabe. Deus é espírito, Ele é infinito, Ele é eterno. E isso, sem dúvida alguma, vai se iniciar aqui e vai terminar algum dia, ou não vai terminar algum dia na eternidade, né? Então, é isso, assim. Aquela música, já que a gente fala de adoração, a gente fala de música também, aquela música Amazing Grace, né? Ó Graça Excelsa, em português, né? Só que tradução livre. a versão que foi feita para português, ela empobreceu o texto, né? Novidade. Porque a última estrofe desse texto, a última estrofe desse hino fala assim, ó, quando fala sobre a graça e tal, né? A graça excelsa de Jesus e tal, daí na última estrofe o hino original diz assim, ó, e quando nós estivermos lá por 10.000 anos no céu, né? A minha vontade de louvar a Deus não vai ser menor do que quando eu cheguei lá pela primeira vez. Né? Então, é isso. Assim, quando a gente conhece esse Deus, o que Ele fez por nós, a grandeza das suas obras, quem Ele é, o quão bondoso Ele é, o quão maravilhoso Ele é, a maneira como Ele atua na minha vida, a única coisa que eu posso fazer é me colocar de joelhos e de alguma maneira adorar a Deus por quem Ele é, pelas coisas que Ele faz, pelas suas obras. E essa parte
importa que vocês adorem em espírito e verdade, é muito legal justamente para tirar essa parte humana Sim. de jogo, porque a parte humana é a parte que a gente mais luta aqui. E, por exemplo, se eu tenho que ir para algum local participar de alguma coisa, eu já quero saber quem vai, porque dependendo de quem for, eu já não tô mais a fim de ir, porque não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto dessa pessoa, não gosto daquela outra. Quando o Cristo fala, adorem a Deus em espírito e em verdade, eu saio dessa parte humana e me uno a quem quer que seja participante dessa adoração. Eu não lembro se esse texto pega da parte lá da samaritana que está com Cristo. Acho que do ele faz monte parte, lá, né? você vai falar. Aquela pergunta, onde que nós devemos onde adorar? que devemos adorar? No monte tal, em Jerusalém? E aí Uns Cristo, dizem que é aqui, outros dizem que é lá. ou seja, é porque aqui é só esse povo que pode adorar. O outro não é aceito. Lá, é só aquele lá que pode adorar. Quem dos dois está certo? Aí ele tira de jogo toda essa humanidade preconceituosa e ele fala, não, importa que todos se adorem em espírito e verdade, porque os verdadeiros adoradores são esses, né? Então, assim, é bonito essa parte onde tira a humanidade de lado e fala, peraí aqui, para adorar... Me adorem em espírito e verdade. E já chegou e é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão dessa maneira. Exatamente. Né? Em espírito e verdade. É porque quando a gente é carne e corpóreo, a gente está limitado que nem eu falei, né? A gente está limitado em questão de lugar, de localidade, disso e daquilo. Eu não posso sair daqui e ir para a China agora, não tem como. É uma coisa que me limita. Então, o que Deus quis tirar é isso. O que Jesus quis Jesus ele quis tirar essa limitação. Porque quando a gente simples, trabalha com adoração a Deus, ela não está estipulada dentro dos limites da corporeidade humana. Só pode ir na igreja, só pode ir nesse dia, só pode... Não, ele falou assim, pode adorar a todo momento, desde o acordar até o deitar, em todos os momentos você pode adorar a Deus. Não está preso a esse monte, não está preso a um local, no caso naquela época Jerusalém, não está preso a esse povo, não. Está para todos. Tanto é que alguns textos de adoração na Bíblia a gente nem entende direito. Apocalipse mesmo tem alguns textos ali que dos louvores celestiais. Cara, a gente não sabe nem o que está descrevendo ali, na verdade. Não, Apocalipse 5, acho que é a entronização de Deus, de Jesus Cristo, Apocalipse né? 5, A partir do momento que os seres celestiais, a partir do momento da cruz, né, que Cristo retoma o domínio desse mundo. E a gente nem sabe, a gente não sabe nem quem são esses seres. Tem discussão teológica, não se tem conceito do que está escrito ali. Não se tem uma definição do que está escrito ali. Quando Cristo vai, é a visão celestial daí da coisa. Quando Cristo ressuscita e vai para o céu, vamos dizer, ele é entronizado. Cara, as cenas de louvor que é descrito ali, ninguém sabe nem quem nem o que estão fazendo. Se você lê ali Apocalipse 5, 6, cara, são capítulos legais, assim, de um fundo teológico muito grande, porque ensinam, assim, o tamanho do que foi a cruz e do que significou para o universo todo isso e para o céu também, porque aí Cristo volta com a autoridade de quem tem poder sobre essa terra. E, cara, os louvores que são descritos ali, cara, não dá nem para parar para pensar, assim, do que tá acontecendo ali, quem que tá louvando, o que tá louvando, o que tá acontecendo. É muito mais amplo do que aquilo que a gente pode oferecer. Exatamente. Aqui, esse conceito. E às vezes a gente fica, né? Não, tá demais, tá de menos, tá exagerado, não sei o quê. Cara, o texto do Rafa ali foi legal, porque da música ali, da versão, porque, cara, no céu a gente vai entender o que é louvor plenamente. Aqui a gente não vai entender muito bem, não. Porque a gente vai estar preso a essa realidade de novo. A gente não tem uma compreensão plena de Deus, nunca vai ter enquanto a gente estiver aqui nessa terra. A gente vai aprimorar esse conhecimento, quem sabe, na nossa caminhada, né? E quem sabe, conforme nós fomos tendo essa luz, talvez a gente vá melhorando também no louvor, mas em outras áreas também, tão importantes quanto. Mas o louvor pleno a gente só vai ter no céu. A gente só vai entender e só vai, assim... Lógico, aqui a gente pode até chegar perto, mas de ter essa gratidão, esse conhecimento, esse louvor pleno mesmo, vai ser lá, porque é algo grandioso que a Bíblia coloca de novo. E eu nem entendo direito o que é. Então é tão pouco, sabe, a gente falar de louvor, de adoração aqui, porque é isso, sabe? É uma migalha do que a gente ganha financeiramente, que a gente vai, é uma migalha do nosso tempo, é uma migalha da nossa música, é uma migalha dos nossos gostos que nós vamos adorar através daquilo, sabe? Então, assim, a gente tem isso, né, na mão, vamos dizer.
Mas se a gente compreendesse o tamanho do Deus que a gente serve, o tamanho do Deus que nos criou, e acho que um dia a gente vai compreender isso, aí a nossa vida vai ser um louvor eterno, vamos dizer assim, a gente não vai enjoar daquilo. Não. Né? Tanto que a Bíblia fala, até o texto que tu citou, né? Depois do final, né? É pelos séculos dos séculos dos séculos. Então é uma São coisa coisas assim que a gente não entende. É coisa não que entende. foge à compreensão nossa atual. Porque a gente tá limitado à nossa humanidade aqui, limitado a uma escala de menos de 100 anos, onde a gente aprendeu de um jeito e vai seguindo naquele ali, vendo, formatado por aquilo ali, e a gente acha que é isso. Mas não, quando a gente está falando de Deus, a gente está falando de uma eternidade, né? Exatamente. E a gente é conhece uma em eternidade parte, né? ampla, e eu lembro que o pastor Ismael, quando ele foi lá, tá lá para América Central, fazendo missão lá e tal, e quando ele foi embora, ele falou um negócio que eu achei muito bacana, tão simples, mas mais profundo, de que Deus nos ama tanto que naquilo que a gente ama fazer, existe uma oportunidade de ter um ministério de adoração. Então, se eu gosto de tal esporte, ali eu posso criar um momento onde eu posso adorar a Deus. Se eu gosto de música, eu posso adorar a Deus através de música. Se eu gosto de conversar, eu posso adorar a Deus dessa maneira. Se eu gosto de ajudar alguém... Então, assim, é muito amplo esse universo, porque a gente está falando de reino de Deus, e o reino de Deus é infinito. Sim. Tanto na sua expansão, quanto na duração dele pela eternidade, né? E eu acho que é isso, assim, basicamente. Eu não sei se você tem algum para fechar, porque a gente já está chegando no nosso que um dia a gente esteja, né? Que um dia a gente conheça o todo. Ah, sim, né? Com certeza. Porque o Paulo diz em Coríntios 13, né? A gente conhece em parte, né? Mas um dia a gente hoje vê como se vê em espelho, né? Porque o espelho no tempo de Paulo era um bronze polido, né? Não é o espelho que nós temos hoje. Não era nítido, né? Era um bronze polido, Embaçado. então era embaçado, né? Então hoje nós conhecemos como um espelho, né? Que um bronze polido tu consegue ver assim, mas fica uma coisa meio... Então o nosso conhecimento hoje é assim, mas vai chegar um tempo em que nós vamos conhecer face a face, né? Imagina. Então, É quase que Jó, né? quase que Jó. Eu conhecia de ouvir falar, depois de tudo que ele passou, e até é importante, né? Passou toda aquela... Um dia a gente fala, de repente, só Fez sobre um Jó, monte de perguntas para Deus. questionou tudo a Deus, de Deus repente, não deu ele nenhuma pergunta. Deus sofreu não respondeu como nenhuma das ninguém. perguntas dele. Sofreu até não querer mais, e aí chega no final ele diz, agora eu conheço Deus como se fosse de face a face. Então, adorou a Deus na sua vida, né? E não foi fácil. Agora os meus olhos te veem, ele disse, né? Porque ele avançou, né? Isso está aberto para nós. Eu acho que isso é importante. E ele da maneira Está mais aberto difícil, pra né? nós. Não, O conhecimento dele pleno de Deus veio através do sofrimento. Enfim, então era isso. Obrigado a você que ficou conosco até o final de mais um episódio. A você que não ficou, de repente alguém Pense avisa melhor, ele, fique na pensa próxima. melhor. Perdeu pérolas importantes aí de sabedoria, né? De Deus, no caso. E agora olhando para essa câmera, obrigado a vocês, a nossos familiares e amigos. Chegamos, quem sabe, no próximo episódio, na próxima semana. Tchau, Rafa. Tchau, Wesley. E agora a gente tem uma reunião para tratar alguns pontos importantes. Passar bem também. passar bem.